Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Já citamos Tertuliano, já citamos Santo Agostinho, já citamos importantes afirmações do Catecismo da Igreja Católica como introdução à belíssima oração do Pai Nosso, e hoje vamos ler e comentar uma belíssima passagem de uma das obras-primas de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, chamada Suma Teológica, na segunda, capítulo 83, artigo 9, o que ele diz sobre o Pai Nosso, que é a oração perfeita, pois contém todos os pedidos convenientes e mais, na ordem conveniente. Citemos o texto e façamos alguns comentários sobre ele. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. Primeiro, a mais perfeita das orações. São muitas as orações e bonitas em todo o Antigo Testamento. E na história da Igreja também, orações formuladas espontaneamente, de forma oral ou escrita. A mais perfeita é o Pai Nosso. Por uma razão simplicíssima. Foi ensinada, saiu dos lábios do próprio Jesus. O Senhor, e basta, essa é autoridade mais que suficiente. Depois, tudo o que nós desejamos, devemos desejar corretamente, está ali. Os nossos desejos têm que se adequar, têm que se encaixar, têm que combinar, têm que bater, entre aspas, com os pedidos do Pai Nosso. Correteza quanto ao que se pedir, plenamente, somente no Pai Nosso. Mas o Pai Nosso é perfeito também não com relação ao conteúdo dos pedidos, disso já falamos, mas a ordem em que devemos formular os pedidos. Por exemplo, peça a Deus. Não, está certo, eu já vou pedir a saúde. Errado. A saúde no Pai Nosso está em quarto lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Antes, meu amigo, você tem que pedir 3 coisas, e com relação diretamente a Deus, não é nem com relação a você. Buscai primeiro o reino de Deus, disse o Senhor Jesus. Portanto, peça que o nome de Deus seja santificado, peça que venha o seu reino, peça que seja feita a sua vontade, e só depois você vai pedir o pão de cada dia, pedido no qual está incluída a sua saúde. Impressionante. Deixe de ser avexadinho, deixe de ser aperreado. Sem dúvida alguma, você peça a Deus perdão dos pecados, mas isso vem em quinto lugar. Primeiro tem 4 outras coisas que você tem que pedir, para depois pedir o perdão dos pecados. Olha que pedagogia. Perceberam? Então, essa oração não só nos ensina a pedir, mas também ordena os nossos afetos. Pare de pensar primeiro em você. Que história é essa de se dirigir a Deus primeiro pedindo para você? Tem 3 coisas que você deve pedir com relação a Deus. Não que Deus precise disso, você é que precisa pedir. E são coisas que nem estão ligadas diretamente a você. Ou seja, que o nome de Deus seja santificado, que venha o seu reino, que sua vontade seja feita. Depois peça o pão de cada dia. Depois o perdão dos pecados. É uma ordem admirável. Então é uma oração educativa quanto ao que você deve pedir e a ordem na qual você deve se inserir para formular os pedidos. Esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse.